Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, na página 3 aí da apostila, continuando a matéria, né? Depois que a gente viu a obra Suporte, vocês lembram? Que é aquela instalação de Lorenzo Quinn para a 57ª Bienal de Veneza. Pois bem, então continuando a leitura, a gente vai ler primeiro o enunciado, depois a gente vai desmiuçar isso aí e vamos aprofundar nas questões e nos termos mais complicados aí, tá? Então acompanha comigo, ó. Esse mesmo tipo de evento, no caso a Bienal, também ocorre no Brasil. A Bienal Internacional de Arte de São Paulo é uma das maiores mostras de arte contemporânea do país e já tem mais de 30 edições. Para cada edição é criado um projeto curatorial. Nele, um ou mais curadores selecionam trabalhos de artistas nacionais e internacionais, criando um conjunto de obras que contempla diversas linguagens e temáticas artísticas. Em 1975, aconteceu a 13ª edição da Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Na exposição, foi montada uma sala chamada Xingu Terra. O cacique Aretana, do grupo indígena dos Iaulapiti, da região do Alto Xingu, no estado do Mato Grosso, montou no espaço uma oca indígena que apresentava em seu interior diversos objetos de sua cultura, como artigos de vestimenta e arte plumária. Durante o período da exposição, o cacique Aritana frequentou a amostra e observou as pessoas e as obras. Ao final, concluiu: "Não achei graça em nada, mas meus companheiros da tribo vão morrer de rir quando mostrar as fotos de tantos objetos inúteis." Essa foi a fala dele. Com base em seu depoimento, é possível compreendermos que, para a visão de mundo de sua cultura, a construção estética não está vinculada a um estilo artístico. As escolhas de formas, cores e motivos estão vinculadas às tradições e à utilidade. Em diversas culturas indígenas, os ornamentos e atividades, como a música e a dança, estão ligados a histórias e valores tradicionais. E aí a gente vê a foto da capa do catálogo da Sala Xingu Terra, de 1975, na 13ª Bienal de São Paulo. Tá? Essa é a capa do catálogo. Bom, pessoal, então, diluindo agora o que a gente leu aí, como a arte é uma arte contemporânea, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre arte contemporânea, ou chamada arte pós-moderna, tá? Que é uma tendência assim, artística que surgiu na segunda metade aí do século XX. A sua origem ela costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento pop art, tá? Então a arte contemporânea ela se prolonga aí até os dias atuais, né? Período esse denominado de pós-modernismo, propondo aí expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras, né? Que a gente pode dizer é o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, um novo panorama é caracterizado aí pelo avanço da globalização, que é a questão da cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias e mídia também, né? Então, nesse panorama, a arte ela oferece aí experiências bem inovadoras, pautadas principalmente nos processos artísticos, do fazer artístico, né? Em detrimento do objeto,
no caso, a arte em si física. Ou seja, na ideia de arte em detrimento do objeto, da imagem. Então, nesse sentido, a arte contemporânea, ela prioriza mais a ideia e não o objeto em si. Tá? A arte contemporânea ela está mais relacionada ao conceito, a questão da atitude, a questão da reflexão, né? Qual que é a mensagem que o artista quer transmitir, né? Então, acima do objeto físico, acima do objeto artístico final, né? Então, o objeto, ele fica em segundo plano, porque o objetivo é produzir arte ao mesmo tempo que reflete, que faz o público refletir sobre ela. Então, foi dessa maneira que a arte contemporânea ela rompeu com alguns aspectos de arte moderna, que vem antes da contemporânea. A arte moderna vem antes da contemporânea, né? Então ela rompeu com alguns aspectos da arte moderna. Quer dizer, ela abandonou diversos paradigmas, né? E trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade, tá? E ao mesmo tempo, ela abriu espaço para diversidade de estilos, né? De perspectivas, de técnicas, e a abrangência das linguagens artísticas. Linguagens artísticas que a gente fala é dança, música, moda, fotografia, pintura, teatro, escultura, literatura, performance, happenings, instalações, como a gente viu lá do Queen, videoarte, enfim, etc. Tá? Isso são estilos, né? São formas de arte, a gente chama de linguagens artísticas. Em outras palavras, a mudança da era industrial moderna para a era tecnológica da informação e comunicação contemporânea, né, que é a arte contemporânea, proporcionou assim mudanças bem significativas no campo da cultura e das artes, tá? A gente pode perceber que a arte contemporânea ela abriga alguns valores importantes da arte moderna, mas destaca-se, vamos dizer assim, as inovações e experimentações artísticas, bem como a diluição, né, de fronteiras, corte, né, de fronteiras entre as formas artísticas, né? Dentro da arte contemporânea a gente tem diversos tipos, vamos dizer assim, de arte contemporânea. A gente tem a pop art, que foi basicamente o que iniciou a arte contemporânea, o minimalismo, a arte conceitual, a arte poveira, o hiperrealismo, a land art, a street art, a body art, a performance na arte e a instalação artística que a gente viu lá do Queen. Tá? Agora, as principais características para a gente identificar uma arte contemporânea, tá? Não que precisa ter todos esses elementos, mas alguns desses elementos precisam estar presentes na obra. Então, por exemplo, a sociedade da informação, tecnologia e novas mídias. Geralmente tem. A subjetividade, né? E uma liberdade artística para trabalhar. Efemeridade da arte, quer dizer, a arte tem um período determinado, início, meio e fim. Ela não fica eternamente dentro de um museu ou dentro de uma galeria artística, tá? O abandono de suportes tradicionais, suportes que são materiais usados, né? Como tinta, pincel, tela, né? Só isso que seria para fazer um quadro. Não. Esses suportes tradicionais, tinta, pincel e tela, foram abandonados e hoje a criatividade ela não tem limite. Mescla de estilos artísticos, você pode misturar, não existe um estilo próprio, tá? Utilização de diferentes materiais, como já disse, de suporte, fusão entre a arte e a vida, né? Principalmente a vida cotidiana, aproximação com a cultura popular,
tá? O que está mais próximo do povo. O questionamento sobre a definição de arte, tá? Por que arte tem que ter uma definição, né? Então, será que arte tem uma definição? Então eles questionam muito isso, do que é arte, né? E a interação do espectador com a obra, quer dizer, o artista pede muitas vezes a participação do público. Se o público não participar da obra, a obra está inacabada, tá? Precisa ter a participação. Muitas das vezes precisa ter, o artista pede a participação do público. Bom, então a gente vai falar sobre curadoria, né? O curador, que eu acho que vocês precisam saber, que é uma pessoa muito importante, tá? O curador de arte é uma peça praticamente chave de toda exposição, que ele vem do latim tutor, que é a palavra curador, definida como alguém que zela por algo. Então, no entanto, no cenário artístico, essa expressão remete a um significado muito mais importante, tá? Porque esse profissional, ele faz com que as obras dos artistas apresentem relevância, tá? E consigam ser assimiladas pelo seu público, né? Então, o papel do curador de arte abrange mais atividades do que muita gente imagina. Porque além de ser o responsável pela concepção das peças de uma mostra, ele também desenvolve a gerência, tá, da exposição. Então esse profissional, ele atua também na produção e na revisão do registro da mostra, tá? Então a figura do curador de arte evoluiu muito nos últimos anos. Uma prova disso é que muitos desses profissionais não apresentam vínculos mais com os lugares em que trabalham. Então aí existe aí uma independência maior para eles trabalharem, tá? O curador, ele é uma pessoa que cuida, seleciona, organiza e exibe uma mostra de arte. Então esse processo todo, ele engloba tanto a concepção da exposição como a sua administração. Então, dessa forma, o papel do curador abrange, nesse caso, muitas atividades. E é ele que decide qual que é o orçamento, né, que será usado e quais os trabalhos. Ele seleciona os trabalhos que serão expostos. Então o curador, ele também ele precisa saber interpretar as obras. Então ele tem que ser um grande estudioso de arte, né? Porque para ele conseguir evidentemente transmitir a ideia do artista para o público. E assim ele oferece diferentes possibilidades de leitura para os espectadores. Mas ao mesmo tempo ele deve cuidar para que o contexto e a interação do artista sejam preservados, né? E além, lógico, de proporcionar diferentes leituras. Ele compreende e acompanha o conceito do artista. E aí ele pode oferecer ao artista um olhar diferente e apurado sobre o seu próprio trabalho, né? Agora, então, veja bem, então o curador, ele seleciona, ele organiza, ele exibe as obras de arte. Então nesse cenário, ele meio que administra, identifica e registra as obras. No entanto, muito mais do que selecionar e exibir, o curador, ele deve saber contextualizar a proposta da exposição.
o tema da exposição com a obra de arte, tá? Dialogando, no caso, com o espaço, tá? Físico ali da galeria ou do museu, no caso que vai exibir as obras, com o artista, a sua obra e o público ao mesmo tempo. Então ele meio que atua na montagem da mostra, elencando aí, né, fazendo uma linha, tendo uma linha tênue aí entre as peças, preservando, lógico, a sua poética. Além disso, ele gerencia a apresentação e a divulgação da exposição, né? Então, tem muitas funções o curador, ele é muito importante. Então, ele desenvolve, ele organiza novas coleções, ele pesquisa, ele negocia preço, adquire itens, ele mantém os catálogos atualizados e registrados, ele faz a entrevista com os funcionários, contrata os funcionários, treina os funcionários que vão participar dessa mostra. Ele assegura a preservação das obras, né? E também às vezes coleta até doações para a exposição, tá? Agora é importante a gente destacar que o curador e as suas atividades variam de acordo com a instituição em si, com a galeria, com o museu que ele representa. Então, por exemplo, se ele trabalhar numa pequena galeria, ele pode ser o responsável pela maioria das tomadas de, vamos dizer assim, de decisão, né? Porém, se ele atua num grande museu, por exemplo, numa grande exposição, como é no caso a Bienal de Arte de São Paulo, é possível sim que existam aí outros curadores, não apenas um, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a Sala Xingu Terra, tá? A Sala Xingu Terra, que foi uma mostra de arte que aconteceu na 13ª Bienal de Arte Internacional de São Paulo, isso em 1975, eu nem havia nascido ainda. E a Sala Xingu, ela chamou atenção justamente por ser algo tradicional em algo, num local que se expõe a algo que não é tradicional, porque era uma exposição de arte contemporânea, e você coloca justamente uma novidade, que é expor algo que já é corriqueiro, que já é conhecido dos índios, né? A cultura indígena. Então, e outra, deram um grande espaço para essa mostra. Foi ocupado 200 metros quadrados no terceiro piso do pavilhão, né, da Bienal. Essa ideia ela surgiu no Xingu, com a fotógrafa Maureen Bisliati e o sertanista Orlando Vilas Boas, um grande estudioso da cultura indígena brasileira e um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu, tá? Agora, a mostra em si teve como protagonista o cacique Aritana, como a gente já falou. Ele veio para São Paulo, participou da montagem da sala desde o início, né? Além lógico, mas além da mostra dele, teve a coleção particular de arte indígena do Vilas Boas e da fotógrafa Bisliati, tá? Aí o Aritana, que é o cacique, ele construiu, no caso lá nessa mostra, uma autêntica maloca, com cipós, madeiras e folhas de palmeiras, tudo procedente das próprias matas do Xingu, que trouxe de lá esse material, esse suporte, né? E aí, é lógico, né, a intenção dos curadores era criar ali um ambiente semelhante ao habitat do índio xinguano. E o legal é que o diferencial, que posso dizer assim, de algo que posso dizer que foi um pouquinho, vamos dizer assim,
do contexto contemporâneo nessa obra foi que, dentro dessa maloca, no interior dela, se podiam ouvir cânticos, né, músicas indígenas, conversas de pescarias entre indígenas e de caçadas entre indígenas, sons do cotidiano dos indígenas. Então, quer dizer, então houve uma introdução da mídia auditiva num contexto tradicional de mostra indígena. E se dispensou até a luz artificial do local. Então apagaram-se as luzes porque o objetivo era mostrar uma naturalidade, né, maior ali com o ambiente. Então não tinha luz artificial, porque os curadores acreditaram que comprometeria o objetivo do projeto. Mas o mais importante é aquela fala do Aritana, que ele disse que não achou graça, né, que os amigos dele da tribo iam rir, porque tinham ali objetos inúteis. Bom, veja bem, ele não gostou porque a cultura dele, ela não é particular. A cultura dele, ela é coletiva. Entre os indígenas, eles não fazem nada para si. Eles fazem para todos. Então a arte deles, ela é uma arte aplicada. A arte aplicada é aquela arte utilizada em objetos do cotidiano, em vasos, né? Na própria indumentária, nas roupas, nos acessórios que eles usam, né? E até as manifestações artísticas que eles fazem, os rituais, as danças, as músicas, não tem autoria. Não tem um índio, o cacique, fulano de tal que fez. Não. Pertence a todos. O que eles prezam é manter a tradição da cultura indígena. A cultura, sim, a cultura tem uma poética. A cultura deles pode ser diferente de outras culturas de outras tribos. Isso sim. Né? Mediante a decoração, pode ter ali um símbolo que representa um animal, um outro símbolo que representa uma erva importante para eles, um outro símbolo ali desenhado num vaso que representa ali um deus da natureza para eles. Enfim, tem ali desenhos geralmente geométricos que significam algo importante para eles. Tem sim, eles preocupam-se sim com uma beleza estética. Tem uma beleza sim, tá? Mas é uma beleza coletiva, não há um estilo próprio de cada indígena. Por isso que o Aritana, ele achou esquisito ele tá ali, ele como protagonista, ele tendo os holofotes ali voltados para ele como um artista em questão individual, mostrando uma arte individual. Para ele não tem graça aquilo. Ele não gostou de ser protagonista. Ele queria, na verdade, era divulgar a cultura dele, né? Ele aceitou participar, mas não gostou desse protagonismo, tá? Bom, pessoal, e por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Valeu!